Olá, segundo ano. Vamos então às nossas primeiras explicações. De propósito, eu deixei que vocês escrevessem dois textos até agora, né? Um em dupla e um individual, sobre esse assunto, utilizando o senso comum. O que vocês imaginam que era. E agora a gente vai ver mais ou menos algumas definições dentro de um formato mais sociológico. Então a gente vai começar: cultura, mídia e poder. A gente tem algumas interpretações, né, com relação a esse assunto, e o que me chamou muita atenção quando eu estava corrigindo os trabalhos de vocês foi que muitos alunos escreveram que acham que é tranquilo, que a gente consegue de fato não ser influenciado pelas informações que a gente recebe da mídia. Vamos ver se vocês mantêm essa opinião depois das nossas explicações, tá? A gente colocou na imagem aqui a quantidade de informações que a pessoa ela recebe por revistas, computador, né, no caso a internet, o rádio, jornais e assim por diante. Então, o que seria mídia propriamente dita, né, e os meios de comunicação? A palavra deriva de meio, mediador, aquilo que transmite uma mensagem entre um emissor e um receptor. Olha só, então vai acontecer alguma coisa e a gente quer que isso chegue até as pessoas. Quem faz essa mediação, quem traz essa informação para as pessoas é a mídia. A comunicação é um fenômeno humano, mas foi no século XX que se desenvolveu um sistema de comunicação em larga escala, de modo que é possível dizer que vivemos numa sociedade midiática. A mídia exerce um papel muito importante nos processos de interação social. Eu vou acabar usando uma parte das explicações que vocês tinham no livro de vocês, na página 231, onde falava do título A Opinião dos Especialistas. E o Marshall Lucan, ele fala o seguinte: o meio é a mensagem, ou seja, mais importante do que a análise do conteúdo de uma mensagem seria a análise do seu veículo. Concluindo, daí que um mesmo conteúdo exposto num livro, num gibi, transmitido numa rádio ou numa TV, teria efeitos diferentes. Por que ele diz isso? Por que ele afirma que teria efeitos diferentes? Além de ser exposto, né, ao público de uma forma diferente, o rádio, por exemplo, ele é só falado, a gente tem que imaginar as imagens. A TV, por exemplo, ela tem uma forma mais fácil de atrair a atenção das pessoas, porque ela consegue colocar todos esses pontos que chamem a nossa atenção, né? Ela atrai de certa forma, mas o que ele quer dizer com que essas mensagens elas podem ser expostas diferentes e transmitidas de maneiras diferentes? A gente sabe perfeitamente que um ponto de exclamação ou um ponto de pergunta numa frase, ele já altera o significado dela. Então vocês imaginem o que um veículo de comunicação pode fazer com uma informação que, de certa forma, venha já veiculada com uma tendência a convencer as pessoas de que aquilo é o correto, de que aquilo é a melhor forma a se fazer, a se seguir, com relação à opinião pública e assim por diante. Então é uma questão que a gente precisa ter muito cuidado com relação a isso, tá? Outro ponto que a mídia vai trazer. Vocês têm também no livro de vocês que fala muito sobre essa mídia do consumo, né? O que seria essa questão da indústria cultural? Aí a gente vai colocar aqui, ó. Mídia, meios de comunicação, mediadora do mundo cultural, político e propagadora do universo de circulação de mercadorias. Os veículos de comunicação, eles sobrevivem do que é pago para eles manterem propagandas, produtos, fazerem veiculação de questões ideológicas, politicamente falando. Se a gente for fazer uma análise no Brasil, e vocês podem se perguntar com relação à nossa região. Todo veículo de comunicação, todo eu posso estar exagerando,
mas a grande maioria dos veículos de comunicação são ligados a algum empresário, e esse empresário ele está ligado à política. Por que isso acontece? De certa forma, quando os políticos têm em mãos veículos de comunicação, eles conseguem transmitir para as pessoas a sua forma de pensar, a sua ideologia, a sua ideia perante um determinado acontecimento. Isso na visão política, tá? Agora, numa visão mesmo de consumo, nós temos aqui na chargezinha a ideia de que a mulher ela precisa ser magra. Não importa a categoria social em que ela vive. O bonito seria ser magra. E ali no final a ideia de casar, e viajar e assim por diante. São padrões, são modelos de vida, são visões de mundo. Quantas pessoas que conseguem atingir esse grau, conseguem realmente ter esse tipo de vida? Aí a ideia vai ser a seguinte: quando eu não consigo me colocar dentro desse padrão colocado pela mídia, eu me sinto inferiorizada. Eu acho que eu não pertenço àquele mundo. E aí a gente acaba apresentando vários tipos de doenças, muitas vezes psicológicas, porque a gente não se sente parte do todo. Na página 232 do livro didático, o Walter Benjamin ele vai deixar a seguinte mensagem para a gente. Os produtos culturais criados pelos homens foram submetidos à ideia de consumo. Eles foram transformados em mercadorias e passaram a ser fabricados em série ou seguindo a lógica do mercado, valorizados como bens de luxo, de alto custo e de difícil acesso. O que ele quer dizer com isso? Não é para todos, é uma ideologia, é uma forma de convencimento e é uma questão também de elites. Quem controla os veículos de comunicação são as pessoas que têm posse. Eles plantam uma ideia e dessa forma eles mantêm uma hierarquia social, tá? Mas mede a massificação agora. Difusão de opiniões pré-formadas e construídas especificamente para sua veiculação com a intenção de orientar e influenciar indivíduos e grupos. Eu vou tomar cuidado agora para colocar duas situações que a gente está vivenciando, né? A questão das fake news. Nós temos com relação a blocos, né, de opiniões, a ideia de grupos ligados a filhos do atual presidente com relação a fake news. E nós tivemos, alguns dias atrás, também uma situação num jornal de uma emissora do Brasil que divulgou informações com relação à presidência da República e depois foram desmascaradas por uma outra rede de comunicação. É interessante a gente pensar. Não vou citar nomes, até porque eu imagino que vocês já tenham acompanhado essa situação, mas como o veículo de comunicação ele tem essa ideia central de transformar a ideia ou a notícia de acordo com o que eu quero que as pessoas enxerguem. A gente pode usar o exemplo do Muniz Sodré, quando ele fala a seguinte frase, lá na página 233. O indivíduo isolado se oferece uma interpretação parcial dos fatos. Esta visão parcial, ao final, aparenta ser a única verdade, o fato como considerado incontestável. Então tem muitas pessoas que quando elas associam essa informação e ela não busca numa outra fonte verificar a veracidade dessa notícia ou não, ela acaba imaginando, não, realmente aquilo ali aconteceu, essa é a verdade absoluta, e até compra briga por conta de algumas situações. Então é importantíssimo que a gente comece a analisar esses pontos, a buscar sempre fazer uma conferência de opiniões, buscar outras fontes
para que ao final a gente não seja mais uma vítima dessa mistura ou dessa questão ideológica que os veículos de comunicação fazem com a gente. A gente vai mudar aqui agora a questão ainda da indústria cultural, né? É um termo criado pelo Adorno e o Horkheimer e para definir a indústria do entretenimento. Então nós temos duas definições aqui, né? O que seria? A transferência da arte para a esfera do consumo. Na lógica capitalista, há uma tendência dos consumidores culturais terem necessidades produzidas, dirigidas e disciplinadas por essa cultura. E tem também a frase da Marilena Chauí, onde ela diz: a indústria cultural vende cultura. Para vendê-la, deve seduzir e agradar o consumidor. Para seduzi-lo e agradá-lo, não pode chocá-lo, provocá-lo, fazê-lo pensar, fazê-lo ter informações que perturbem, mas deve devolver-lhe com nova aparência o que ele já sabe, já viu, já fez. Assim, os meios de comunicação vendem produtos culturais repletos de matizes ideológicos e políticos de acordo com os valores dominantes. Muitas vezes a gente acaba comprando coisas que não fazem parte da minha necessidade. E por que é importante que eles nos convençam de que a gente precisa comprar aquilo? E eu acho interessante quando ela coloca que ela não pode nos fazer pensar, né? Porque se a gente pensar um pouquinho, a gente não compra. Sem comprar, não tem por que as indústrias investirem em propaganda para os veículos de comunicação. E sem esse dinheiro vindo dessas empresas, a própria mídia não se mantém. O rádio não se mantém, a TV não se mantém. Então, de certa forma, não deixa de ser uma corrente. Eles vendem uma ideia, nós, sem pensar, assimilamos essa ideia, achamos que aquilo ali é necessário, compramos o produto, geramos renda para o dono da empresa e automaticamente o dono da empresa continua investindo na mídia. Nós temos outros exemplos aqui com relação à influência da mídia na formação de gostos e preferências. Pensar que teve uma época que a gente usava essas calças, né, povo de Deus? E era lindo. E colocar uma camisa verde com uma calça vermelha não era estar descombinando, e sim estilos. Essa invenção de estilos é uma questão que até hoje me faz pensar. Realmente eu uso aquilo porque eu gosto ou porque eu quero me sentir parte de um grupo? E quem é que diz que aquele grupo é que é o correto? A mídia. Mesmo as posições críticas também são transformados em estilos de consumo. É aquela ideia, né, gente? Tem para todos os gostos. Cultura de massas e cultura pop não são sinônimos de cultura popular. São produtos da indústria cultural que apenas reiteram valores institucionalizados sem questionamento. Não sei qual é a opinião de vocês com relação a essa ideia de cultura popular, cultura pop e assim por diante. Mas a gente conhece pessoas, artistas, que têm um talento extraordinário e não conseguem deslanchar, não conseguem ter talvez realmente o reconhecimento pelo seu trabalho. Por quê? Porque a mídia não investiu neles. E aí tem outros artistas que a gente percebe que não tem aquele talento todo, mas por detrás deles há todo um marketing, todo um investimento. E aí essas pessoas por si só, elas acabam crescendo bastante e caem a sua música na boca das pessoas e acabam fazendo muito mais sucesso. Então, o talento por si só é irrelevante. Ele tem que ter por detrás dele o apoio da indústria cultural. Uma outra situação que eu posso colocar para vocês, que foi citada pelo Muniz Sodré no livro, ele vai falar o seguinte: a televisão cria o que ela chama de telerealidade ou telepresença. De uma certa forma, ele quer dizer o seguinte: estar ligado a um aparelho é como se as pessoas elas não se sentissem mais sozinhas. Muitas pessoas que foram morar, às vezes, em cidades maiores e não têm a presença de pessoas o tempo todo ao seu redor para conversar,
tem nos veículos de comunicação, hoje em dia nem é só a TV, né? Mas é também a rede social, um vínculo para fingir que não está sozinho. Ele vai dar essa ideia de que de fato a solidão não existe quando eu tenho à minha frente todas aquelas informações, todos aqueles entretenimentos que são passados. Sociedade do espetáculo. Tomamos contato não com a realidade, mas com sua representação. A mídia não apenas informa, como também forma, emite opiniões, interpreta os fatos de acordo com determinados interesses. Mídia, empresas que dependem da publicidade e como há competição entre os meios de comunicação, é preciso encontrar maneiras de vender até as notícias. Variação dos jeitos de relatar um fato. Bom, o que ele quer dizer com essa parte final? Você quer que eu reproduza tal informação? Me pague que eu vou repassar dessa forma para os telecomunicadores. Então é interessante a gente parar um pouquinho para pensar, né? Emite opiniões, interpreta os fatos de acordo com interesses. Quando a gente vai ouvir alguém falando, quando a gente vai ler uma matéria, a gente precisa ficar muito atento a essas questões, porque, de certa forma, não existe uma única verdade. Todo fato precisa ser contestável. Não existe nada que eu possa dizer que realmente foi assim que aconteceu. Aí coloca-se a questão agora, a grafia e a pronúncia no Brasil também revelam a prática de colonialismo cultural, porque deriva a pronúncia média em inglês. Queria colocar para vocês só uma outra situação, né? E daí foi onde vocês responderam aquele primeiro texto em dupla, você é influenciado pela mídia, e muitos de vocês responderam. Eu não quero que vocês precisem refazer o texto, eu só gostaria que vocês fizessem uma análise com relação a esse tema. Ok, pessoal?